Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da AgroLive. O tema de hoje é o comportamento do consumidor durante a pandemia da Covid-19 e o mercado de carne suína. A apresentação é do médico veterinário e consultor da Aseng, Alvimar Jales. Dúvidas e comentários podem ser feitos no chat do YouTube da Asuvap. Alvimar, boa tarde, é com você. Boa tarde, Clarissa, muito obrigado. Boa tarde, pessoal, muito obrigado. Nós vamos começar a nossa terceira AgroLive aqui na sede da TV Educar, em Ponte Nova. Já fizemos 3, temos o desafio de fazer mais 4 ainda até o final do ano. Vocês realmente vão ter que me suportar aqui um bom tempo a mais. Vamos começar pelos slides aqui, depois a gente, quando for necessário, volta aqui no apresentador. Então, a nossa primeira... Agora também, pessoal, os slides totalmente integrados, à transmissão da TV Educar. Então, como Clarissa falou, nós vamos discutir o comportamento do consumidor aqui nesse período de pandemia, que resultaram nesses preços aqui. Vocês vão me ajudar a entender o que aconteceu, nós vamos decidir juntos o que é que aconteceu aqui. Agradecimento à IPRA, a empresa parceira, patrocinadora dessa AgroLive, agradecendo as empresas que acreditam nesse projeto, acreditam que informação é importante. Então, na primeira nós falamos da dinâmica da suinocultura e da economia, depois do crescimento, agora vamos falar do consumidor e temos ainda mais outras para produzir. Esse slide aqui é uma homenagem aqui à TV, e o agradecimento à TV Educar. Outro dia, um pontinovense na rua brincou comigo. Alvimar, seu programa vai ser todo mês, Então, as pessoas estão achando que eu estou aqui fazendo um programa na TV Educar, isso me deixa feliz. É sinal que a gente também tem audiência local e eu tenho falado muito para a audiência da suinocultura e eu quero agradecer e convidar a audiência local também para participar conosco. Talvez esse tema seja vai ser até de melhor entendimento para o público da TV Educar também. Acho que vão aproveitar junto conosco. A gente sabe, vocês já me conhecem, eu não escapo de poder fazer uma reflexão, porque só jogar os números é pobre e gera menos entendimento. A gente precisa de conversar sobre o que está acontecendo. Está dando para ver direitinho? Então, ou seja, aqui a gente tem falado muito sobre isso, o que é técnica e o que é teoria, Técnica é resultado na veia, Teoria é um sentido pejorativo de que aquilo só acontece nos livros ou só acontece num mundo que não é o real. E muito pelo contrário, É a técnica que te dá a oportunidade de mais ganhos e de mais resultados, E se você acredita em técnica ou não, faz diferença no seu resultado final. Eu peguei como exemplo esse é um general aqui que lutou as guerras napoleônicas, pensa bem, Ele viveu entre 1780 e 1831. Imagina se ele estivesse vivendo nos tempos de hoje, E o que ele fala sobre decidir e sobre teoria, sobre técnica, Que a pessoa exclusivamente prática, que acredita apenas na sua energia, no seu talento, na sua experiência, pode ser bem-sucedida uma série de vezes, mas não vai ser bem-sucedida sempre, E que aqueles que têm dificuldade para se ajustar a novas ideias podem, depois de ter bastante sucesso, não continuar aquilo ali. É a reflexão inicial que a gente traz para passar por esse conteúdo todo que a gente vai trazer aqui. Já falando um pouquinho de onde vêm os dados que nós vamos discutir aqui hoje, O IBGE sempre... IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, como vocês vão ver um material excelente do IPEA, o Cielo, que é o boletim dele, a eterna série de preços do governo do Paraná, que muito nos tem sido útil, e também vamos usar aqui e o agradecimento a todos, que produzem informação e a gente utiliza delas. E também a BCS, que fez um trabalho de pesquisa de mercado lá no início da pandemia com a consultoria Marquens e nós vamos discutir ele aqui também. Então, assim, a gente sempre falou disso, o que é o tal do evento Cisne Negro. É importante a gente falar disso aqui para as pessoas que ainda não sabem o que é.
Esse é um termo criado pelo Nassim Taleb, ele é famoso aí nos meios de aplicações financeiras de renda variável, e ele diz que a gente está sempre à espreita de um evento raro e violento, né? E é um evento que altera as condições de mercado, altera tudo, né? E nós não, como se não bastasse um, nós estamos vivendo dois, tá certo? Então, ou seja, o primeiro é o surto de peste suína africana na China e na Ásia, ele não ficou só na China, e o segundo é a pandemia do Covid-19, que pegou o mundo inteiro, né? E a gente não seria diferente aqui. Então, o que eu quero convidar vocês aqui, né? Eu preciso de vocês para a gente tentar decidir aqui, e eu também estou provocando essa reflexão. Olha só, o que nós estamos fazendo? O que é a proposta? Opa, voltei para seguir. A proposta é olhar exclusivamente dentro do mercado interno, tá certo? E nós vamos passar por aspectos de comportamento do consumidor e de renda da população para poder decidir qual desses eventos é o que teve mais impacto na formação de preço das carnes de modo geral e mais especificamente ainda da carne suína, né? Então, assim, é o preço elevado da carne de boi, é a relação da carne suína com frango, é porque o consumo foi para dentro de casa, é porque as vendas foram percentualmente muito fortes para dentro do supermercado, é o dinheiro circulante do auxílio emergencial do governo federal ou é a difusão, a distribuição desse dinheiro, né? E também a gente tem aqui as relações aqui entre as carnes. Então essa que é a trajetória que nós vamos falar dela aqui. Vou pegar essa frasezinha do Henrique Breda aqui, que é a última reflexão, e a gente avança para os números, né? Ele é uma pessoa que mexe com fundo de investimento financeiro e eu, lendo ele essa semana, ele falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu queria compartilhar com vocês, né? Que ele entende como função dele não é só fazer as aplicações de dinheiro lá, né? Então ele fala que além da profissão de gestor, ele é um provocador. A ideia é fazer as pessoas pensarem além do óbvio, porque ele acredita que para fazer bons investimentos, as pessoas precisam de entender uma série de coisas antes. E isso é a pura verdade, né, pessoal? Vamos pegar um pouquinho, volta para mim o vídeo aqui. Vamos pegar um pouquinho a história das aplicações e do rendimento financeiro, né, do mercado financeiro no Brasil. Há meia dúzia de anos atrás, nós tínhamos aí uma Selic, vamos resumir aí, 14%, não estou com compromisso com a precisão do ano e da data, não. Uma inflação de 9%, talvez, a gente tinha 7% de juro real ao ano. Coisa mais fácil que tem para quem tinha reserva é aplicar e deixar no banco. E qual que é a realidade hoje, né? Nós temos uma Selic de 2 e pouco, tá? E uma inflação beirando isso aí também. Nós temos, de verdade, um juro real zero, né? Então, se as pessoas não entenderem o que está por trás dos movimentos da economia, se ela não conseguir decidir o que fazer com as reservas financeiras que eles têm, elas vão desaparecer. É muito simples. Pode voltar no slide, né? Então é isso que o Henrique Breda está falando aqui, né? As coisas, existem panos de fundo, né? E se a gente for para a suinocultura, é a mesma coisa. Alguém é capaz de me avisar agora, de me afirmar que os preços da safra de milho serão sempre menores como eram há 10 anos atrás, né? Então, ou seja, o que a gente, né, eu acabo assumindo para mim, não tem, né, estou me inspirando na frase do Henrique, que meu papel também é estimular as pessoas a fazer uma reflexão sobre o próprio negócio, né? Eu acho que tem muitos conceitos importantes antes de fazer preço toda semana, que quando a gente os entende, a gente funciona bem melhor, né? Aí a gente tem aquela rodinha, né, que a gente não sabe de tudo, a gente está sempre buscando conhecimento e de maneira muito estruturada, né? E vem aqui para comunicar isso para vocês. E o nosso índice da live hoje, nós já terminamos aí a introdução e os fundamentos. Aí agora nós vamos falar aqui né, esse é o índice que nós vamos passar por ele, fechando um por um, tá? E agora nós vamos começar pelo que a gente disse lá em 3/4, né? A última bolsa presencial que a gente fez em Belo Horizonte foi no final de março.
E aí a nossa primeira live lá da Seng, no Instagram ainda, né, foi no dia 3 de abril. E ali a gente fez algumas propostas, o momento era bastante diferente, né, e a gente fez uma proposta, a gente elencou pontos que a gente achava que eram importantes para as pessoas se atentarem. A gente acertou, né? O alimento não é facultativo, as pessoas fazem ajustes, mas não podem deixar de comer. Dissemos isso. Pela característica essencial, os canais de distribuição se reorganizam. Novas formas de comprar comida surgem em substituição às antigas. Né? Então, ou seja, isso aí a gente acertou. Né? O número 6, que tem a ver com o mercado, eu acho que a gente não acertou tanto. Né? As regras de mercado continuam as mesmas. O impacto da Covid e de uma série de outras situações aí alterou bastante essa dinâmica, nós vamos ver isso aqui hoje. Então a gente começa aqui, e a gente lá atrás, no momento mais difícil, a gente achava realmente que a Covid ia ser uma guerra, né? Que nós teríamos aí como situação de exemplo e de referência a restrição financeira lá da década de 80 do confisco de Collor, o preço do câmbio da eleição de Lula e a falta de circulação da greve dos caminhoneiros. Achavam que isso tudo iria acontecer simultaneamente, isso foi se dissolvendo, né, e chegamos onde estamos hoje com soluções, pelo menos especificamente para o nosso negócio, muito mais rápidas do que prevista anteriormente. Naquela live lá também a gente falou da importância das questões ligadas às crises financeiras e que a gente avisou antes que certamente o governo iria fazer injeções de dinheiro na economia, porque os eventos anteriores, históricos aí de outras crises, tinham ensinado como fazer. Né? E a última foi a de 2008, onde os que ficaram esperando alguns bancos quebrarem, vamos falar assim, para depois fazer emissão de dinheiro, porque naquela época tinha um risco moral que se chama, né? A crise era fruto da ganância dos bancos, né? A palavra é exatamente essa, isso aí são termos que são usados no mercado financeiro, então não era justo que governos salvassem bancos. Então isso só aconteceu depois que viram que a quebra dos bancos iria trazer muito mais sofrimento e muito mais complicação nas vidas comuns, e aí que foram tomar as atitudes. Agora, em 2020, a gente já sabia que a reação ia ser muito rápida, tá certo? E iriam fazer injeção de dinheiro muito rápido, porque tinham aprendido como fazer, e também essa crise não era culpa de ninguém. Era uma crise que justificava totalmente a injeção de recursos para azeitar e estimular a economia. Né? Então, a gente né, nessa parte do nosso índice aqui, da antecipação do que era o que poderia vir a ser a pandemia, a gente falou disso, e agora nós vamos falar dessa questão da questão do consumo das proteínas, né? E dissemos lá que o consumo, a tendência era que a alimentação se mantivesse, ela poderia ter perdas numa etapa bem posterior, onde que a perda de renda teria que ser muito forte para que houvesse redução. E aí nós vamos usar como exemplo aqui um podcast do CEO da BRF, em 15 de abril, tá certo? Em 3 de abril a gente disse que o consumo de alimentos tenderia a se manter elevado ou no mesmo nível. E no dia 15, né, depois a gente compartilha esse podcast, quem quiser ouvir, e o CEO, né, o chefão lá da BRF, fala a mesma coisa, tá certo? E ele falou com todas as letras que o consumo e as vendas da BRF estavam normais, tá certo? Que o aprendizado que eles tinham tido com os eventos na China, que tinham antecipado alguns meses do que poderia vir, né? E ele também deixa claro que o food service da BRF era 10%, né? Que o food service que não tinha delivery sofreu muito, mas que a migração do food service foi total para o varejo,
né? E o varejo de bairro cresceu, o varejo das grandes redes instaladas no bairro cresceu, e ele disse com todas as letras que o consumo agregado continuava igual de carne, né? Aí eu quero fazer essa reflexão aí, pessoal. Imagina você ali na pandemia acreditando que o consumo do seu produto iria diminuir, enquanto seu concorrente tem a certeza que o consumo do produto dele, né, que é o mesmo seu, continua o mesmo. Como é que você senta para negociar achando que o mundo vai acabar, enquanto seu concorrente está com as informações disponíveis, sabendo que o mundo não vai acabar, né? Então é isso que a gente traz aí como reflexão, né? Que a vida vai além de números. Então você, né? Quer você queira ou não, quer você saiba ou não, as suas regras internas decidem o que você escolhe fazer, né? E quando você tem conceitos que não tão bem estruturados, certamente você escolhe pior, né? Então, ou seja, a gente teve a felicidade de acertar algumas coisas quando tudo estava começando, e eu tenho o retorno de algumas pessoas, né, privadamente, verbalmente, que aquilo as ajudou a decidir, né? Vamos ver o que aconteceu com o varejo no Brasil aí, depois que a pandemia entrou em curso, né? E o melhor disso é o boletim do Cielo, né? Vamos passar bem rapidamente, eu já fiz no título os resumos, né? E o varejo caiu, tá? O varejo total caiu. Então isso também é importante deixar claro que especificamente o nosso negócio não sofreu tanto, né? A queda do varejo total na pandemia, pessoal, esse dado é desta semana, é de 24,5% e na última semana ainda é de 11,5%. Né? Os bens não duráveis, né, que são os bens, né, uma geladeira, um carro, uma cafeteira, qualquer outra coisa que não é consumido pelo uso, vamos falar assim, já estão se recuperando, mas eles ainda estão com queda de 0,5%. Na última semana eles crescem praticamente 4%. Né? Aqui a gente fala um pouquinho o que são os bens duráveis e o que não são, né, os bens de consumo não duráveis, só para deixar claro. E a gente segue, né, os bens duráveis, eles estão aqui com a queda de 4% na última semana. Vamos lá dos serviços, olha aí, serviços, bares, cabeleireiro, etc. 50%, pessoal, na última semana, ainda em queda. 60% no conjunto da pandemia, tá? Aí nós vamos agora para quem está em recuperação. O material de construção começou caindo, já tem aí uns 2 meses que se recuperou, inclusive ele já passou para 9% positivo. Na última semana ele está 36% acima do que era antes da pandemia. Tá? Aí uma coisa que a gente usou como exemplo também para fazer o comparativo com o nosso negócio, que era os postos de gasolina, tá certo? Os postos de gasolina estão com 32% de queda acumulada no período e com 22% na última semana. A gente fez algumas comparações ligadas a isso, né? Até como exemplo, porque vamos pegar a dinâmica bem simples, bem simplória. Você parou, né? Você teve que sair de circulação e aí você pega e coloca o seu carro na garagem. O posto de gasolina já não vai mais ter consumo de combustível. Mas você foi para casa e você continua se alimentando. Lá dentro da sua casa, né, a coisa tem que funcionar normal. Essa foi uma das razões que a gente apostou que o nosso produto especificamente não iria sofrer menos, vamos falar assim, né? E a gente cai aqui no supermercado, que é o canal que se manteve ágil o tempo todo, né? A questão da Covid, ela impactou o supermercado inversamente ao que aconteceu com todos os outros setores. Ele continuou azeitado e funcionando e vendendo mais do que vendia antes, por razões óbvias, não vale a pena nem ficar discutindo isso aqui. Na hora que a gente pega o comércio aqui do IBGE, a gente vê essa linha verde, que é o Brasil, tá? Desde 2018, crescendo, depois ele cai na pandemia, mas ele já está voltando. Não está nos níveis pré-pandemia, tá certo? Do Brasil, mas já está voltando. A gente pega Minas Gerais, que é o amarelinho aí, ele estava abaixo do Brasil, mas ele já está até voltando numa velocidade melhor do que a do Brasil, de modo geral, tá certo? Então, ou seja, a trajetória do varejo, ela é de perda e ela está em recuperação. Nossos setores foi dos que menos sofreu pela sua
seu caráter essencial e pelo supermercado ter tido a sorte, vamos chamar assim, de manter um canal ativo de venda, né? Aí agora nós caímos na questão do hábito do consumidor em relação ao alimento, né? Então, quais as escolhas que ele fazia aqui relacionados ao novo jeito de vida, ao novo estilo de vida da pandemia? E aí vem o trabalho da BCS, né? Foi uma pesquisa feita entre março e princípio de abril ali, tá certo? Então, olha só, olha o gasto com alimentos com supermercado, tá certo? Devido à pandemia, pessoal, ele aumentou as compras, né? 40% aumentou as compras, tá? 30% manteve igual, menos de 15% reduziu as compras, né? Então, isso é pesquisa de mercado, pesquisa com método, né? E o consumo, né, de proteína de supermercado, né, ele reforçando aqui, 59% pretende continuar comprando, né? E 14% ainda está mantendo, tá certo? E só iria reduzir caso perdesse renda. Apenas 11% ali no início da pandemia pretendia diminuir a quantidade de compras, né? Então, assim, você imagina você novamente achando que o mundo ia acabar e querendo vender os seus animais, o que que isso faz em cima das suas atitudes, né? De novo, na pesquisa da BCS, o consumo, né? Olha, à esquerda, fora do círculo, a maioria absoluta iria continuar mantendo o seu consumo normal, enquanto uma pequena percentual aqui pretendia diminuir, tá certo? Então, o resumo desse trabalho da BCS é isso, né? O consumo foi para o supermercado, foi para dentro de casa, mas tudo indicava que ele não iria ter redução, como eu disse, salvo quedas absurdas de renda aí, né? Uma coisa importante que também tem a ver com as escolhas, que aí nós vamos chegar lá no comparativo com as outras carnes, que tem a ver com o preço da carne suína. Isso também era uma coisa que o trabalho da BCS identificou como importante, né? Que a primeira escolha do consumidor é o preço, depois seguido da facilidade de preparo, né? A gente tem alguns aqui slides que não vamos esticar muito, que, né, questão de nutrição, aqui o trabalho foi completo, mas a mensagem principal é que o consumo iria ficar dentro dos mesmos padrões, né? Então, ou seja, os hábitos do consumidor em relação ao alimento não nos desfavoreciam. E aí eu volto de novo naquela reflexão, né? Então, vamos dizer assim, um trabalho desse, um estudo desse, é teoria ou é técnica, né? E aí eu volto de novo na reflexão. Quando você senta para vender seu suíno, dominado da sensação de que seu produto está perdendo o mercado, você tende a fazer vendas melhores ou piores, né? Então é daí a importância da gente estar abastecido de boas informações e boa técnica para poder agir. Agora nós vamos aqui para a etapa da flutuação do emprego e renda aí, né? E depois do auxílio emergencial aqui dentro, para a gente chegar lá nas conclusões. E aí nós pegamos o IBGE, e o IBGE, extremamente bem estruturado nas informações deles aí, né? Apesar da notícia da semana de que estão querendo adiar o censo, né, para 2022, quem entende de dados e de informação e de ciência sabe o quanto isso é importante e vê com pesar esse tipo de escolha, né? Mas a gente está aqui mostrando como o IBGE é importante para todo mundo, para o Brasil inteiro, inclusive para nós. Então, ele tem detalhado aqui a questão do emprego e a questão dos auxílios, pessoal. Elas não têm nenhuma relação com o emprego, tá certo? Isso é fora. Então, isso está claro na metodologia dele, do IBGE, e ele tem uma grade, né, definição aqui de quem procura emprego, quem já desistiu de procurar emprego. Nós vamos falar um pouquinho disso para poder aprofundar e entender essa questão do detalhe aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui
Deixa eu testar esse recurso aqui. Ver se eu, não estou conseguindo. Deixa eu testar um recurso novo aqui do ponteiro, caneta, marcar para vocês ver se eu vou saber. Ó, estou sabendo, ó. Marquei aqui, tá certo? Então, aqui, o que é isso, pessoal? É a taxa de desemprego, né? Calculada pelo IBGE desde 2012. Então a gente fez um comparativo aqui, a partir do momento que ela subiu ali depois de 2015, nós já falamos disso aqui, e aí a gente vê o que é essa aqui, ó, esses pontos aqui. Então ela tem um comportamento praticamente padrão de subida, a taxa de desemprego cai no final do ano, depois sobe por causa dos empregos temporários, e depois ela começa a decrescer novamente aqui em junho. Justamente na questão da pandemia aqui, quando ela para de decrescer, tá? Então você pega todos os anos anteriores aqui, ela para de decrescer. A gente usou isso aqui para estimar o impacto dessa história toda, né? Isso aqui foi o que a gente usou lá de 98 bilhões, mas a divulgação do governo já está maior, é mais dinheiro que andou circulando aí na economia. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu passei algum. Eu acho que esse é o primeiro. Então vamos voltar aqui. Então, vamos ver, olhando esses dados do IBGE aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo com o mercado e com a renda de modo geral, né? Então, dentro daquela trajetória dos gráficos, a gente vê aqui, ó, né, que em abril, maio e junho, tá? Essa taxa de desemprego, né, de desocupação, ela estava em 12%. E falando daquilo que a gente mostrou ali no primeiro gráfico, dessa alteração da trajetória, hoje ela está em 13,3%, esse dado é de junho. Então nós temos uma diferença que nós estamos colocando na conta da pandemia de um desemprego de mais 1,3%, né? Dentro do desemprego, você tem aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, tá certo? Que também cresceu 1,2%, tá? E aí, o inverso do desemprego, tá? Que é feito pelas pessoas que estão procurando trabalho, porque quem não procura trabalho não aparece na estatística. O inverso do desemprego é a taxa de ocupados, e ela inclui os empregadores, tá certo? Ela inclui os empregados, né, que já era previsível, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores autônomos. Então, ou seja, considerando a mesma situação ali do gráfico anterior, teve um acréscimo de 6,7%, tá? E o rendimento médio, isso aqui, rendimento médio dos trabalhos, o rendimento habitual, é aquilo que a pessoa esperava receber. E vamos aqui olhar o que é que eles realmente receberam. Esquece auxílio, tá, pessoal? Isso é exclusivamente trabalho, porque isso permite a gente entender parte do impacto disso aí sobre o trabalho. Ele caiu, o rendimento médio de um ano para o outro caiu 11%. E o rendimento de todos os trabalhos no Brasil, né, estimado no ano passado, nessa mesma data, estava 213 bilhões, veio para 188, ou seja, menos 24 bilhões de reais por causa do evento aí da Covid-19. É isso que faltou no mercado em trabalho, tá? E aí vamos agora ver um pouquinho, entender o tamanho do PIB, né? Então nós falamos, depois tem um quadro que a gente resume isso, tá, pessoal? Então a gente pegou 6 meses para fazer uma média e entender o tamanho do dinheiro que circula pelo Brasil, para poder entender o tamanho do problema, né? Então nós temos um PIB aí mensal de 615 bilhões, tá? Dentro do consumo das famílias, pessoal, todo mês, né, que é 65% do PIB, são 400 bilhões de reais que todas as famílias do Brasil consomem todos os meses. O comércio exclusivamente fatura 71 bilhões, tá? Só de trabalho faltaram 25, né? Então é um terço do comércio faltou, um terço do comércio inteiro do Brasil desapareceu em salários dos trabalhadores, né? E a nossa agropecuária, né, pessoal? Aquilo que a gente falou, agropecuária é diferente de agronegócio.
Agronegócio a gente põe também as empresas do adubo, os laticínios, os frigoríficos, e inclusive esses aí são indústrias, né? A agropecuária, exclusivamente, que é diferente do agronegócio, é o milho, é a soja, é o boi, é o frango, né? Então, o tamanho mensal da agropecuária, pessoal, é de 30 bilhões no Brasil. Faltaram 25 bilhões de salário, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, agora pegando aqui pelo IPEA, que é um instituto oficial também, a gente pegando os dados aqui que o governo divulgou aqui, que o auxílio emergencial é 254 bilhões, né, em 5 meses, nós temos 50 bilhões por mês. Faltou aí 24 bilhões de renda do trabalho e esses comparativos que a gente fez aí do tamanho do PIB. Então nós estamos fazendo uma estimativa, é lógico que podem ser feitas outras estimativas, pode ser alguma coisa diferente, mas a gente está calculando aqui que o auxílio emergencial significou o dobro, o auxílio emergencial por mês significou o dobro do furo que a renda do trabalho sofreu devido à pandemia de coronavírus. Então aí nós falamos, né, da flutuação do trabalho, do emprego e da renda para poder entender o que está acontecendo aí, né? Agora nós vamos dar uma olhadinha no padrão do auxílio emergencial para ver o que ele fez aqui, como que ele pode ter impactado a economia. Aí eu quero valorizar, viu, pessoal? Volta a câmera aqui para mim de novo, para a gente sair um pouquinho do slide e relaxar um pouquinho, né, pessoal? Aqui todos nós aqui. Então, olha só, a gente tem aqui o IPEA, né, que é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, é uma instituição do governo federal que faz pesquisas de economia sobre vários setores. E são 2 trabalhos, se alguém quiser eu compartilho com ele, né, eu deixo com as meninas aqui para distribuir, extremamente bem feitos, né, e eu vou trazer algumas telas da dinâmica do auxílio emergencial, né, e aí eu vou compartilhar com vocês de como é interessante quando a gente tem boas fontes de informação, fontes que nos ajudam a pensar e a, principalmente, agir, né? E é muito legal, e a gente também sempre tem, né? É natural que a gente tenha um certo preconceito com a coisa pública, né? Eu estou falando aqui não é de política não, viu, pessoal? É de trabalho, de economia. Mas a gente tem grandes pessoas, técnicos, trabalhadores que produzem coisas que são essenciais para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Nós vamos voltar para ele. Agora imagina se a gente não tivesse condições de entender o que está acontecendo, se cada um ficasse por sua conta e risco, imaginando lá do seu canto. É a barbárie, né, pessoal? Né? Então, o mundo real ele precisa de coisas muito mais objetivas, muito mais concretas do que esse excesso de ruído que a gente vê por aí hoje. Vamos lá no trabalho do governo federal aqui do IPEA. Parabéns ao IPEA. Olha só, pessoal, como é que é a pesquisa deles. Pesquisa, né, eles fizeram um boletim para avaliar as questões de saúde e de economia da Covid-19. Entrevistas por telefone, 48 mil domicílios por semana, pessoal. 193 mil domicílios pesquisados no Brasil, né? E aqui eles falam, né, dessa questão dos volumes, eu não vou nem esticar, vamos falar só dos gráficos, fica muito mais fácil para a gente entender. E aí aqui é só para vocês entenderem, olha só, o percentual de domicílios que receberam algum auxílio do governo na pandemia. Olha lá, o Amapá, o Maranhão, 66, 67%. Santa Catarina, 23, 27%, né? Então, Minas Gerais, no meio do caminho aí, com 40% dos municípios recebendo algum auxílio para melhorar a sobrevivência em relação à Covid, tá, pessoal? Então, isto é economia, isto não é política, tá, pessoal? Vou deixar muito claro aí, né? E aqui a gente mostrando ali o Brasil, tá certo? Que ele investiu, segundo o IPEA, 7% do PIB. Eu já vi um outro levantamento falando que o Brasil gastou 11% do PIB, né? Então ele fez o que precisava ser feito. É lógico que alguém pode falar que demorou mais ou demorou menos, mas pelo menos ele fez o que precisava ser feito.
Olha na parte de cima, comparado com outros países, né? O Brasil gastou 7,3%, o Chile gastou 10%, mas a Dinamarca 6%, a Itália 6%, a França 4%. Então, gastou-se aí o que tinha de recurso. Temos que ver o que vai acontecer para frente, como resolver, mas isso é outro debate, isso sozinho dá uma live, né? E aí nós estamos vendo aqui as diminuições do PIB que estão sendo calculadas para todos esses países no primeiro trimestre e no segundo trimestre. O Brasil ali com uma queda de 1,5% no primeiro trimestre e quase 10% no segundo trimestre. Vamos tocar aqui, vamos aonde que é mais interessante. Olha só, pessoal, isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O que essa pesquisa fez? Ela dividiu a renda do Brasil em 10 estratos, tá? 10 decis aqui. Então, nós temos um gráfico aqui do primeiro decil, que é o mais pobre, à esquerda, até o 10º, que é o mais rico, à direita, né? E olha só, a percentual de pessoas que receberam benefício. Então, nas camadas mais simples, 78% das pessoas receberam benefício, enquanto na camada mais rica, não estou falando de 1% mais rico, nem de 3% mais rico, não. Estou falando de 10%, né, que, vamos dizer, eu teria até que pesquisar qual que é a faixa salarial aqui, mas é muita faixa, 10% das pessoas. Ou seja, é uma coisa óbvia que o impacto percentual nas camadas mais populares, mais simples, ele é muito maior. Vamos pegar esse azul aqui, né? Que é justamente no primeira parte, no primeiro decil aqui, quantos por cento que o auxílio emergencial representou da renda? 93%, pessoal. Olha essa linha, olha essa coluna em azul, né? Então, no primeiro decil é 93%, no segundo 53%, no terceiro 30%. Então, nós vamos ali, né? O auxílio emergencial representou parcelas muito importantes da receita, da renda total do domicílio, e ela reduz ali a partir do 7º decil ali, né, dos domicílios com mais ou menos recursos. Então, na verdade, isso aqui é só repetindo o óbvio, né, que as camadas mais simples tiveram um impacto maior em relação ao auxílio emergencial. E não sei se vocês conseguem ver esse gráfico, mas aí nós temos a curva, a coluna verde, aonde que é a renda com o auxílio emergencial e aonde que é a renda sem o auxílio emergencial, é a amarela. A gente vê de novo aí no primeiro, segundo, terceiro, né, o verde somando percentualmente na renda, enquanto ali no 9 e 10 o auxílio emergencial não faz nenhum efeito no volume das receitas mensais, e a conclusão é que 23 milhões de domicílios movimentaram inclusive o seu nível de pobreza por causa desse auxílio, né? E a gente vai aqui, vamos ver se essa tabela, o que ela nos diz aqui, né? Olha só, aquela curva lá do rendimento do trabalho habitual e do trabalho efetivo. Deixa eu tentar marcar com a caneta aqui. O trabalho habitual é aquilo que você está acostumado a receber, e o trabalho efetivo é aquilo que você de verdade recebeu, tá? Então, por essa questão do afastamento, como eles fazem aqui, olha aqui, o trabalhador por conta própria informal, o que ele estava acostumado a receber? 87% de uma renda X. O que ele recebeu com afastamento? 28%, enquanto ali, lá em cima, nas camadas que tinham estabilidade do trabalho aqui, ó, que é o militar e o funcionário público, né? Isso não é um problema, viu, pessoas? É só um relato, né? O trabalho deles tem mais estabilidade, eles estavam acostumados, eles receberam, né, percentuais elevados do que eles já recebiam mesmo, tá? Então, ou seja, o auxílio emergencial, além de ser o dobro em dinheiro da perda de renda do trabalho, ele foi distribuído através de camadas mais populares. E aí a gente cai agora, nós vamos comparar as carnes e ver o que elas podem nos ajudar a entender, né? Então nós já estamos aqui caminhando para os 20% finais da live aí, e eu queria saber de vocês como é que estão aquelas reflexões que eu pedi lá no princípio. O que vocês acham que foi mais importante para elevar o preço a 7,80, né? São os preços elevados da carne bovina,
é o preço da carne suína em relação ao frango, é o consumo dentro de casa, é o crescimento lá pelo supermercado, é o dinheiro que o auxílio emergencial colocou na economia, ou é a distribuição, né? Estão chegando ao final aí, vocês me ajudarem a decidir, ajudarem a refletir e também aproveitarem a live, né? Então vamos cair aqui agora nos gráficos. Volta aqui para mim um pouquinho de novo, porque eu apareci pouquíssimo nessa live hoje, né, gente? Fiquei só nos gráficos aqui, né? Os nossos telespectadores, não conversei com os nossos queridos telespectadores, né? Então aqui agora nós vamos entrar nos gráficos e, inclusive, Rodrigo, vou fazer de modo bem devagar para que eles sejam didáticos, sem aquela pressa habitual, né? E aí nós vamos voltar aqui para o primeiro gráfico, eu quero mostrar para vocês, né, um detalhezinho de gráfico aqui. Tá vendo quando a gente coloca, pessoal, o gráfico tudo no mesmo eixo, né, no eixo Y à esquerda aí a gente colocamos todas as carnes no varejo, né? Hoje nós não vamos falar nada de produtor, vamos falar só de varejo, tá? E aí, por que eu gosto de colocar gráficos em dois eixos, que é o próximo? Olha como a comparação fica muito mais facilitada. Este primeiro gráfico, bem devagarinho, didático, à esquerda, nós temos todos os preços do frango, lombo, pernil, acém e filé, né? E aí eles num eixo só. Quando a gente pega lá, por exemplo, o filé e muda de eixo e abaixa, olha como é que a comparação já fica muito melhor, né? E aí a gente mistura até o filé, tá? Que é de outro patamar, olha só, vamos pensar no filé com acém, tá? É a linha verde e a linha vermelha, eu acho que meu tempo dá para fazer isso. Então imagina você comparar o filé ali flutuando em torno de R$ 54, R$ 55 reais, com o acém flutuando ali na casa de 26 reais. Aí você pega, coloca eles no mesmo gráfico, e aí eles estão, um está à esquerda e o outro está à direita. Você percebe claramente a dinâmica entre eles, o movimento, inclusive a aberturinha da boca de jacaré aqui agora, né? A boquinha de jacaré, o acém sobe e o filé cai na proporção, cada um na sua faixa. E são essas relações que determinam também as escolhas lá no varejo. Mas vamos melhorar ainda mais o gráfico. Agora vamos comparar aí, tá? O varejo aí. Por que eu estou trazendo isso aqui? Né? Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Vamos marcar, ver se a caneta marca aqui. Olha no final de 2020 aqui. Opa! Final de 2019, início de 2020. Que foi aquela subida de final de ano. Inclusive nós vamos falar da carne suína aqui também nisso. Tá certo? Né? Ali naquele final de ano, de todos os preços caros, como o varejo tentou fazer a sua subida de preço. E como, gente, olha só aqui, o verdinho do filé, tá? Aqui, mostrando aqui, né, no seu eixo aqui na casa dos 48, tá? Que ele não subiu o preço agora. O acém, que é um corte popular, está tentando subir o preço. É isso que nos diz a pesquisa. E aí, a gente, né, nós não aqui, quem está junto, já conversamos disso há muito tempo, mas tem gente que continua achando que o varejo não abaixa preço, né? E continua achando um jeito de reclamar da vida para transferir a culpa para o varejo quando o preço cai. Esse tipo de pauta, né, pessoal, não cabe mais nas nossas discussões de preço aqui em Minas Gerais, não. Né? Então, estou mostrando para vocês o que nós estamos vendo através dessa deliciosa pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, que nos presenteia com isso, né? E a gente acha que o funcionário público não trabalha, né? Então, isso, imagina se a gente não tem isso aqui, né? A gente ia continuar achando as coisas aqui, né? E aí a gente vai agora comparando a questão do preço da carne suína. Olha aqui, que legal, de novo, olha aqui, pessoal. Eu ainda não estou bom com essa caneta, não, mas vou ficar, tá, gente? Né? Então aqui de novo o pessoal tentando, né, o varejo tentando subir o preço no final do ano sem conseguir. E a pesquisa da Secretaria de Agricultura, a deliciosa pesquisa da
maravilhosa Secretaria de Agricultura do Paraná nos presenteia, mostrando que até julho a carne suína ainda não tinha começado a subir. E coincide, Fernando, com aquela foto que você me mandou. Volta para mim aqui, por favor. Fernando Araújo me mandou uma foto esses dias mostrando que tinha um comparativo que ele tem no determinado varejo que ele frequenta. Ele faz algumas fotos de cortes suínos para poder comparar, né, e avaliar ali como aquilo está ao longo do tempo. E ele me mostrou, ontem ou anteontem, me mandando essa foto, mostrando que o varejo estava no mesmo preço. A concorrência, de alguma forma, né, que a gente vai gastar outra live para poder entender isso aí, está limitando o repasse de preços, pessoal. Então, apesar dos 7,80 aqui na Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais, o que chega ao final na gôndola, aparentemente, não está nesta mesma proporção, né? E isso, a gente sabe que isso tem a ver, né? Isso ajuda a ter alguma fluência aqui no mercado, né? Então, deixa eu ver se, voltando aqui, podemos voltar para os slides? Deixa eu ver se, não, deixa eu ver, lá no final eu falo dele, mas beleza. Então aqui de novo, agora a gente saiu desse slide, né, dos preços da carne suína, cai nos preços da carne de frango aqui, e aí depois a gente entra aqui para a relação entre elas, a relação em relação ao acém, em relação ao acém bovino, tá? Né? Então, como estão as outras carnes? Vamos pensar aqui, o lombo, como é que está o lombo? O lombo é este azul aqui. Então, ou seja, o lombo está só caindo em relação ao acém. Vamos pensar o pernil aqui, que é esse cinza, também está caindo em relação ao acém, né? Então, ou seja, lá no varejo, a carne suína está ficando mais competitiva, tá? Em relação ao acém, que é o corte popular do boi. Vamos ver em relação ao frango. Em relação ao frango resfriado no mesmo varejo. Vamos ver como é que está o lombo aqui, que é esse azul aqui. Tá? O lombo na proporção, né? Vamos ver aqui, o lombo aqui é 270% maior do que o frango. E agora ele veio para 240, ou seja, ele está competitivo em relação ao frango também. Olha o pernil, a mesma coisa. Olha o pernil aqui, ó, caindo também. Então o pernil de 174 está aqui na casa de 150% do frango, ou seja, as carnes, né, como referência de carne suína, que estão ficando mais baratas em relação ao frango, que é um corte popular, em relação ao acém, que também é um corte mais popular lá no varejo, né, como referência do Paraná aqui para nós aqui. E aí agora a gente cai aqui nesse gráfico emprestado do Tiago, do CPEA, que participou conosco aí num bate-papo da Aseng, né? Não vou falar de atacado, só mostrando de novo, tá? A preço do boi no atacado, que é aqui em cima, a carcaça bovina no atacado. Depois esse amarelo aqui é o frango resfriado e o suíno, olha lá, o suíno caiu demais lá, mais caiu na pandemia, para depois voltar a subir aqui. Né? Não vamos falar nada de atacado, porque o que interessa a nós aqui é o varejo. Eu só vou aproveitar a oportunidade para reforçar esse conceito que a gente acha muito importante na formação de preço, que a margem de lucro, a oferta e a procura, a concorrência, as expectativas, tudo é completamente diferente em cada elo da cadeia. E a gente, aqui em Minas Gerais, não comete o erro de ficar formando preço, fazendo conta de produtos que não sejam os nossos. A gente observa, sim, todos os mercados, mas trabalha, tá? Volta em mim aqui de novo, por favor. A gente trabalha, né, para que a formação de preço seja específica do nosso produto, contemplando as variáveis dele. Analisar, como a gente está fazendo aqui, é bom, é necessário, tá certo? Para que a gente entenda e seja capaz de formar o melhor preço. É aquilo que o Henrique Breda, do Fundo Alasca, estava fazendo.
antes da decisão de investimento, há uma série de conteúdos e de conhecimentos que, se você dominar, você vai ter escolhas muito melhores. Isso aí. Vamos voltar aqui para o slide, por favor, né? Então eu caio de novo aqui na frase do Maurício. Isso tudo que a gente conversou aqui, pessoal, é teoria ou é técnica? Né? Técnica é aquilo que a gente usa para melhorar os nossos conhecimentos, para melhorar as nossas escolhas, né? Para alterar o jeito da gente pensar e de agir. Eu, pegando uma linguagem de veterinário, técnica para mim é igual injeção na veia, né? Então você tem 3 tipos de injeção que o veterinário sempre, o médico, qualquer um, né? Qualquer um que já pode, volta aqui de novo aqui, né? Todo mundo que já tomou glicose um dia no hospital, né, sabe o que é uma injeção endovenosa. Todo mundo que já tomou Plasil alguma vez na veia sabe o que é injeção endovenosa. Veterinário nem se fala, a gente tem esses cacuetes, né, de falar daquilo que a gente vive. Então você tem 3 tipos de injeção, com tempos de absorção, efeitos: subcutânea, intramuscular e endovenosa. A injeção endovenosa tem hora, dependendo do medicamento, a seringa nem saiu, ela já está fazendo efeito. Técnica, pessoal, é resultado na veia, tá certo? Vamos voltar para os gráficos aqui. Então, gente, depois de todas essas questões de dados, essa massa de dados aí, né, que eu vim trazendo e pedindo para vocês me ajudarem a pensar e a refletir, eu volto para vocês. Isso aqui seria muito bom se fosse presencial, mas os tempos não estão nos permitindo. Quem é o cisne negro do mercado interno, pessoal? Ligado ao comportamento e à renda. Quem está fazendo o consumo das carnes chegar nesse ponto, tá certo? Para, inclusive, dar os impactos aí, né, que nós estamos falando aí. E aí eu vou pegar emprestado a frasezinha da hipótese, né, a definição de hipótese da professora Maria Cardoso, que a gente usa ela várias vezes aí, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma hipótese. Eu não posso garantir que seja isso, né? Eu estou apenas formulando uma hipótese baseado em tudo isso que eu trouxe para vocês e em outros fundamentos que vão me ajudar a pensar sobre isso aí, né? É até bom, volta aqui de novo na câmera. Quando a gente faz essas séries de dados e explica, né, longamente, séries de informações ali desde 1995, que a gente faz pós-plano real, essa série de dados, tem coisa que a gente fala assim, pessoal, isso está definido. Com essa informação, a gente destrói um mito, a gente faz isso ou aquilo. Tá? Então são coisas diferentes. Tem coisas que nós temos muita segurança, nós não, né? Os dados, as informações nos dão muita segurança para afirmar. E o que eu vou fazer a partir de agora é singelamente levantar uma hipótese baseado em tudo isso que a gente viu aqui, tá? Então, eu vou dizer para vocês, é até interessante, e até é uma declaração particular com a minha relação com os números. Inclusive, é claro que quando eu comecei a fazer esse estudo e essa pesquisa para fazer essa live para vocês, né, eu tinha uma ideia do que era quem era o cisne negro de dentro do mercado interno. Porque é claro que o consumo chinês está lá fora e ele é indissociável da realidade interna. Só nós não vamos misturar eles aqui para efeito de debate e de discussão, né? Então, ou seja, quem que é o responsável? E aí eu vou pegar a hipótese e formular, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Vamos voltar agora para o gráfico, tá? E aí eu vou usar mais uma vez, né, a questão do Tiago, tá? Do Tiago do CPEA, o Tiago Carvalho, que é a elasticidade da renda,
né? Quando você tem renda, o que acontece com o consumo de carne? Então vamos pegar aqui, eu ver se eu consigo fazer a caneta bonitinha aqui. Eu tenho tempo ainda, né, minhas diretoras? Tá quase? Então vamos dar uma acelerada aqui, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente pega aqui dentro, ó, até R$1.000, a carne suína, ela tem a maior elasticidade de renda, ou seja, em cada R$1 que eu aumento de renda, eu tenho a tendência a gastar mais ali nos primeiros consumos, até 60% de carne suína, depois vem a carne de frango. Olha o que acontece com o peixe, pessoal. Vamos dizer, eu posso colocar mais renda na camada popular e eles não vão comer mais peixe. Agora, na hora que eu vou lá para a camada acima de R$3.000 e eu acrescento R$1 de renda, olha o que acontece com o peixe, pessoal. Né? E olha o que acontece com a carne suína, pessoal. Então, ou seja, tá? Eu tenho, por pesquisas de dados, informações do CPEA, uma tendência ao consumo da carne suína muito mais elevado quando eu aumento a renda na base da pirâmide. Tá? Então vamos voltar aqui, né? Vamos passar por isso aqui. Então vou fechando aqui, minhas diretoras estão me informando que eu já estou aproximando do tempo final e a gente defendeu isso numa outra apresentação. A gente tem sim o nosso bairrismo legítimo aí do agro, né? De defender o agro, isso é necessário. O agro é uma coisa maravilhosa que nós temos aqui, mas a gente precisa se lembrar de que o desenvolvimento de todos os aspectos da economia é que vão dar o resultado final aí, né, de um melhor desenvolvimento para as outras camadas da população e que retornam para o nosso negócio, especificamente a produção de carne suína, né? E aqui a gente está pegando aí do professor Paulo Gala, tá certo? Que não tem nenhum país que se desenvolva com PIB da indústria de transformação menor que 20%, né? E o nosso é 9%. A gente pega a trajetória de desenvolvimento da China e o PIB per capita, o que aconteceu em relação ao Brasil. A gente cai aqui na Austrália, olha o PIB per capita do Brasil, que é esse laranjinho, o PIB per capita da Austrália, o que acontece? E a gente cai lá no final na nação mais desenvolvida do mundo, a nação mais bem sucedida do mundo. Ela é uma potência industrial e ela é uma potência no agronegócio, ela é uma potência na agropecuária, né? Então nós estamos chegando ao final, né? Eu acredito, pessoal, tá? Da minha singela, né, misturando todas essas camadas de conhecimento aqui. Eu tenho mais 2 minutos? Eu tenho? Tem. Ah, então tá ótimo. Tô tranquilo, né? Então, assim, juntando aqui, pessoal, inspirado nesse rapaz aqui, Luiz Fernando Roxo, né? Quanto mais camadas de conhecimento, mais a gente tem condições de florescer lá na frente, de frutificar. E eu fiquei procurando como é que eu ia ilustrar essa imagem, essa mensagem que ele quer transmitir aqui. Achei essas camadas de terra com uma planta em cima e suas raízes e dando suas flores, dando seus frutos aí. Quanto mais camadas de conhecimento a gente puder alcançar para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, eu acho que mais sabedoria a gente vai ter para conduzir aí, né, os nossos negócios mesmo. Então, é o que o Henrique falou lá. Essa é a minha conclusão. Pessoal, né, é uma pena que não tem o debate, mas eu acredito, tá certo, que o cisne negro de verdade aqui na pandemia foi realmente, tá certo, a relação, a distribuição da renda por camadas mais populares que favoreceu o consumo da carne suína de modo muito significativo. E o elo com o futuro, eu vou fechar mais 1 minuto, tá certo? O elo com o futuro é aquilo que eu gostaria que vocês se lembrassem do dia de hoje, ao se depararem com os desafios que vocês terão na vida e no dia a dia, né? Nós temos o elo do futuro das outras reuniões, o dessa que eu gostaria é esse. A correta utilização da tecnologia é garantia de resultados melhores, seja dentro da granja ou fora dela. A mesma lógica que você usa para melhorar a produtividade da sua suinocultura funciona
para melhorar as escolhas de análise e de gestão. Esteja aberto para ouvir e alterar ideias e conceitos já estabelecidos. E é de sempre que eu não falho nunca, né? Olhe para o ambiente interno do seu negócio, cuide da tecnologia, da produtividade, dos seus balanços e do seu caixa. E completando aqui agora, e das suas próprias ideias sobre ele, chegamos no último slide, fechando aqui, né? O maior economista do século passado disse que a verdadeira dificuldade não é aceitar o novo, é escapar dos conceitos e preconceitos antigos. Estou em dia, Lúcio? Você está olhando para mim aqui, está ansioso? Não, né? Vem cá aqui. Eu estou chegando ao final do tempo aqui, pessoal. Está todo mundo ansioso aqui comigo aqui, todo né? Mundo em volta já. Todo mundo em volta ansioso aqui, mas eu estou tranquilo, tá certo? E nós estamos conduzindo aqui a reunião, né? Lentamente chegando ao final para que vocês guardem algumas ideias e que possam melhorar suas escolhas na vida lá. Volto para você, Clarissa. Lembrando Cheguei ao que final. Hoje a nossa AgroLive teve a parceria da IPRA. Muito bem lembrado. Muito obrigada a todos eles por isso, por essa oportunidade de nos fazer levar informações até o nosso suinocultor, até o produtor, até o consumidor. E isso é muito importante. Quando a gente tem informação de qualidade, a gente sabe exatamente aonde agir e de que forma fazer. Perfeito. Temos perguntas. Ué, que bom. Olha só, vamos lá. Quem faz a pergunta aqui é a Lívia Machado, lá da BCS. Agradecer, viu, Lívia, a sua presença aqui com a gente, a sua participação. E a pergunta da Lívia é a seguinte, foi feita através do YouTube. O auxílio emergencial foi o dobro da perda de renda. Achei muito interessante essa informação e queria saber se ela pode nos mostrar o que o consumidor de baixa renda aumentou, então, o poder de compra com a entrada desse auxílio. Obrigada, adorando a live e dados à economia do Brasil. Lívia Machado, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, com você. Aonde pode que eu responder. Respondo? Aqui. Tá. Lívia, excelente pergunta, muito obrigado. Né? E a sua pergunta, não é por coincidência, né? É a lógica que você usou para raciocinar, é exatamente aquilo que é a minha hipótese. A minha hipótese é que o cisne negro do mercado interno, que se somou ao cisne negro das compras da China, é o impacto sobre as camadas populares desta renda a mais. Camadas que estão naturalmente já predispostas a consumir mais carne suína, seja por informação, seja por renda, seja por uma série de coisas. Muito obrigado por estar participando e vamos lá, né? A BCS, nesse trabalho incansável de qualidade da carne suína, com varejo e tudo. E quem sabe, né? Nós temos que ir atrás do povo, né, Lívia? É o povo que come carne suína. Mais uma pergunta agora, desta vez que veio lá do Instagram. Você acha que o auxílio emergencial continua em 2021? E se ele for retirado, o que acontece com os preços? Boa pergunta, muito boa, né? A gente não tem outro caminho a não ser observar mês a mês o que vai acontecer, tá certo? Eu assisti um podcast do Delfim Neto e ele fala uma coisa muito interessante que é que este evento da Covid irá trazer essa discussão da renda mínima para a debate político. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele... vou dar um exemplo só para vocês entenderem, é muito interessante também, vamos dizer assim. O varejo, o varejo online explodiu com a Covid. O pessoal do varejo tinha um planejamento de atingir determinados patamares em 5 anos. Atingiu em 60 dias. Ou seja, um evento aleatório trouxe essa oportunidade. Segundo essa fala do Delfim, né, este evento aleatório colocou na mesa a discussão de garantia de uma renda mínima. Isso é um debate político, né? A política é um debate político de alto nível, né? Não é um debate de política infantil, de nível infantil, não. Isso é, né, e que afeta a economia, afeta uma série de coisas. A gente não sabe, a gente precisa realmente de monitorar aí, ver o que vai acontecendo mês após mês. Mais uma pergunta também vinda pelo Instagram.
Você está monitorando essas variáveis que apresentou para ver os efeitos delas sobre a suinocultura, se elas vão passar? Boa também. Gostaria muito, mas é humanamente impossível eu sozinho fazer esse processamento a ponto de trazer esses resultados. A gente tem ideias, né, de fazer isso na nossa sequência, no nosso planejamento, inclusive de longo prazo. A partir de 2022 a gente quer deixar a plataforma mais robusta com informações nesse nível. Isso vai depender, claro, de debates com a diretoria, de debates com os associados, né? Também, vamos falar o seguinte, é como o exemplo que a gente falou na primeira pergunta aqui, é um debate da política interna da associação. Qual o caminho que a associação vai seguir? A associação veio caminhando, chegou até aqui, está posta desse jeito, fez essas escolhas, plantou e colheu, e o que ela vai plantar para frente. Então eu acho realmente que o caminho é a gente aumentar. Isso é uma frase bacana que explica isso, quando a gente consegue colocar isso, tudo que eu trouxe aqui, que eu pesquisei, na enxada para trazer, né? A gente consegue fazer isso em computador, não para discutir preço de semana, definitivamente, mas para justamente entender isso, o que podemos esperar ali daqui a 6 meses com esse e esse cenário. E se a gente colocar isso em computador, a gente consegue diminuir o espaço de ficar buscando as informações, né? Então você coloca tudo, você diminui a distância entre você, associação, você, associado, e a informação que pode te ajudar. Mais uma pergunta, Alvimar. Você calculou os efeitos desse dinheiro circulante a mais para a suinocultura? É uma pergunta muito parecida com a anterior, é boa pergunta também, não calculei, tá certo? E é justamente esse tipo de informação que a gente pode estimar sim. Volto a dizer, não para fazer preço por semana, mas para entender quais os caminhos nós podemos trilhar, né? A gente consegue sim, Clarissa, se a associação, a diretoria, os associados entenderem que esse tipo de conteúdo é algo que vale a pena investir, né? Eu acho que é uma coisa boa. Agora uma pergunta que chegou pela TV Educar. Oh, que bom. Um de seus slides mostrava o rombo nas contas do governo. Essa conta não vai voltar para o brasileiro lá na frente? Boa também, né? O que nós temos aí, né? Vamos falar aí de do meu ponto de vista, né? Vários podem ter pontos de vista diferentes a respeito disso aí. Na verdade, o que precisava ser feito, isso que foi feito, tinha que ser feito. Não fazê-lo era muito pior. 2008 já ensinou o que acontece quando não se fazem intervenções adequadas numa economia em crise. O preço para a sociedade é muito maior, tá certo? O que nós temos de coisa de positivo para administrar esse saldo negativo nas contas do governo é o juro zero. O juro zero dá ao país, diferente quando ele tinha... Juro zero que eu falo é Selic 2%, inflação 2%. Quando as coisas estavam lá no 14 a 10, quando você tinha um juro real de 7, 8% ao ano, isso era muito nocivo. Hoje não. Agora, infelizmente, e aí, Clarissa, assim, eu falo, isso não é culpa só do governo, nós como sociedade, tá certo? Ainda achamos que o dinheiro do governo é igual grama, né? Que não tem origem, nem tem fim, que nasce só de bater o sol e a chuva. Não é assim, né? Então, assim, nós temos a oportunidade de o juro zero permitir uma administração melhor desse rombo que está sendo feito por necessidade. Mas a história de gestão de finanças públicas do nosso país sugere muita atenção para o que vai ser feito. Porque se realmente não for bem feito, volta para todo mundo sim. Volta para todo mundo sim. Respondendo objetivamente a pergunta. Alvimar, nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Queremos agradecer também à IPRA por mais essa oportunidade de conseguirmos levar informação ao produtor, principalmente ao consumidor. Obrigada pela presença. Obrigado, Clarissa. Obrigado toda a equipe aqui que nos ajudou. Muito obrigado à IPRA, né? E até a próxima. Eu acho que nós temos mais 4 ainda, viu, pessoal? Né? Até lá. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E por sinal, né, quem quiser aí sugerir algum tema, achar que a gente pode desenvolver
alguma coisa aí, né? Nós estamos totalmente abertos, né? Totalmente transparentes aqui para tentar desenvolver o que vocês acharem importantes, né? Um grande abraço aí ao público da TV Educar, um grande abraço ao público da Suinocultura e até mês que vem. A AgroLive de hoje contou com a parceria da empresa IPRA, empresa mais parceira da Asuvap. O próximo programa será no dia 25 de setembro, a partir das 14h. A todos que participaram, nosso muito obrigado e até o mês que vem.